Ok, pessoal, estamos começando aqui a nossa aula de número 1, do nosso módulo 1, que é o nosso módulo de hardware. Aulinha onde vocês vão visualizar uma apresentação, uma introdução sobre o conteúdo ligado a hardware e software. Então, nessa aula, a gente vai dar uma navegada em alguns conceitos e algumas dicas sobre esses dois componentes, né? Já que é a nossa primeira aula desse nosso módulo 1, módulo de hardware, dentre outros módulos que nós vamos ver mais lá na frente. Então, o que é que nós temos aqui? Você vai ter que pegar o seu material didático, né, que corresponde a essa aula de número 1, vai baixar e vai acompanhar esse material com a aula que nós vamos apresentar aqui. Então, o que é que nós temos? Você já acessou o nosso site, você veio aqui no endereço leitejunior.com.br, né, que está aqui em cima. Veio aqui no conteúdo relacionado a videoaula, que está aqui no cantinho, certo? Procurou a videoaula correspondente, o curso, o módulo correspondente ao módulo de hardware, você vê aqui, que é o código número 5, módulo 1, hardware. E aí você viu as instruções para que você pudesse adquirir o respectivo curso. Né? A gente descendo aqui, tem as instruções e você tem, nessa janelinha de abertura, nós temos acesso a 2 vídeos gratuitos, que é o vídeo de apresentação do curso, tá? E nós temos essa videoaula que vocês estão assistindo agora, que também é gratuita. Lembrando que você pode adquirir o curso utilizando o PagSeguro ou fazendo uma transferência de conta entre contas bancárias, contas que estão aí relacionadas. Você vai baixar esse materialzinho aqui, que corresponde ao arquivozinho PDF, e vai acompanhar esse vídeo com esse material, ou então simplesmente assiste o vídeo que está aqui, que o material já vai estar aparecendo aqui por trás. De vez em quando eu apareço para falar com vocês, de vez em quando eu desapareço para ter uma visão mais abrangente do nosso conteúdo, para que vocês tenham acesso a esse elemento, né, a esse conteúdo relacionado a hardware. Então vamos aqui começar o nosso curso. Você tem aqui a parte de hardware, vou aumentar aqui, sempre colocando de uma forma que você fique independente do material didático. Então, nossa aulinha de número 1, hardware. Começamos aqui o nosso curso de hardware básico. E uma dica: use o material com sabedoria, porque ele vai poder trazer para você um monte de resultados que vão diretamente influenciar o seu futuro, quando você for principalmente fazer uma prova de concurso. Então nós temos aqui o conceito, o elemento hardware versus quem? Versus software. O que seria a união desses dois itens, hardware e software? É representado pela parte física, máquina, dispositivos, e pela parte lógica, programas, aplicativos do seu computador. Então, essa parte física, máquina, dispositivo, está diretamente ligada a hardware. Essa parte lógica, programa e aplicativo está ligada ao conceito de software. Inclusive tem uma brincadeirinha bem simples para você nunca esquecer essa ideia de físico e lógica, é a seguinte: tudo que você puder bater, tocar, isso passa a ser um hardware. Ou seja, essa canetinha aqui, ela passa a ser o quê? Passa a ser um hardware, porque eu posso tocar, eu posso bater nela, eu posso, né, ter uma ação direta com ela fisicamente. Mas eu posso tocar nesse texto hardware? Eu posso fazer isso? Eu posso apertar esse hardware? Eu posso dar um tapinha nele? Não posso não. Porque ele é lógico. Ele está presente em um elemento lógico. Então a gente não tem acesso a esse elemento.
Então, a brincadeira é essa. Tudo que você puder bater, pegar, tocar, é hardware. É tanto que quando o seu computadorzinho dá um problema, o que é que você faz? Você dá um tapinha nele, né? Dá um tapinha nele para que ele possa pegar no tranco, para ver se ele pega no tranco. Mas, quando o Windows trava, quando o Windows não inicia, quando um software, um jogo que você está manipulando, ele dá um problema, o que é que você faz? Aí, como é um software, você infelizmente você xinga o pobre. Você diz um palavrãozinho com ele para que ele pense que está escutando os seus apelos e possa voltar a funcionar. Como você não pode bater nele, sobra uma única opção, que é xingar. Então, tudo que você bate é hardware, tudo que você xinga é software. Essa é a diferença principal entre hardware e software. Num conceito de brincadeira, né? Porque tudo que está ligado a hardware está ligado a elementos físicos. Tudo que está ligado a software está ligado a elemento lógico. Se a gente desce aqui um pouco mais no material, a gente vai ver o quê? Hardware é a parte física do computador. Ou seja, é o conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e placas, que se comunicam através de barramentos. Leite, o que é barramento? O que é um barramento? Um barramento, na verdade, podem ser físicos e podem ser lógicos. Um barramento, sendo físico, é uma linha de comunicação que vai permitir que dispositivos possam trocar informações. Então, se a gente pega aqui um hardware, tá? Se a gente pega aqui um hardware qualquer, o que é que vai acontecer? Ó? A gente vai observar que dentro dessa estrutura física, que aqui não dá para ver direito, porque é verde, aqui por trás tem um componente que pega o verde e substitui por essa imagem que vocês estão vendo, né? Tem linhas de comunicação aqui dentro que ligam um circuito a outro circuito. Isso caracteriza o princípio do barramento físico, né? Porque você está podendo, o sistema físico está permitindo que você possa trocar informações entre um dispositivo e outro. Então isso caracteriza um barramento. E o hardware ele é composto por vários tipos de barramentos permitindo essa comunicação. Só que tem um detalhe. O nome que pode estar ligado diretamente a um conceito de hardware se chama drive. Drive. Onde existe outro nome similar, que nós vamos ver daqui a pouco, chamado driver. Aí o que é que acontece? Esse termozinho drive e esse termozinho driver, eles podem gerar uma confusão. Mas aí você tem que lembrar o seguinte, que o termo drive está diretamente ligado a hardware. Porque o termo driver, a gente vai ver aqui na definição seguinte, seria o quê? É a parte lógica do computador. Ou seja, é o conjunto de instruções e dados que são processados pelos circuitos eletrônicos do hardware, onde nós poderíamos trocar esse hardware por drive. Então, quando a gente fala de driver, nós estamos falando aqui de software ou software, no conceito geral da nomenclatura. E quando a gente fala de hardware, que está aqui, né? Sair do meio um pouquinho. Se a gente fala de hardware, nós estamos falando de drive. Então, uma brincadeira bem simples e prática, para você nunca esquecer o que, é só lembrar do seguinte. Quando você pega o seu pendrive, já falei, né? Você fala pendrive ou pendriver? Você fala pendrive. E pendrive está diretamente ligado ao conceito de hardware, porque o pendrive é um hardware. Basta você acrescentar um R a esse termo drive e esse dispositivo, esse conceito passaria a ser um software e não mais um hardware. Então, por causa de um R, você pode o quê? Você pode errar uma questão de prova. Porque quando se fala de drive, está falando-se de hardware. E quando se fala de driver, está se falando de
software. É tanto que muitas vezes quando a gente quer fazer um hardware funcionar, nós instalamos o que daquele hardware? Nós instalamos o seu software de comunicação. E esse software de comunicação é chamado de driver. Não esqueça isso aí. Isso é uma dica forte para quando você for resolver uma questãozinha de prova. Então, um exemplo aqui de uma observação importante que você tem que levar é a seguinte, ó. Para um drive, que é um hardware, entrar em funcionamento, é necessário a existência do seu driver, que é o seu software. Então, muitas vezes você tem aqui no seu computador um dispositivo periférico que você conecta a ele, pode ser, por exemplo, uma impressora, onde, para que essa impressora possa ser reconhecida logicamente, detalhe, possa ser reconhecida logicamente pelo sistema, você tem que instalar o que dessa impressora? Você tem que instalar o driver dessa impressora dentro do seu computador, para que ela possa entrar em funcionamento efetivo. Porque se não tiver o driver, ela pode ser apenas identificada fisicamente. De que maneira? Utilizando-se o conceito plug and play. Ela pode não funcionar logicamente, gerando uma comunicação direta entre ela, impressora, e o seu sistema operacional que estaria, porventura, instalado aí. Essa é a característica da entrada do driver nessa situação. Então, não basta só você conectar o dispositivo de hardware àquele sistema. Você também tem que fazê-lo entrar em funcionamento lógico, fazer a comunicação daquele dispositivo com o sistema operacional. Beleza? Temos aqui na sequência, sempre que a gente termina um módulo, um bloco de conteúdo, de conceito, a gente tem uma questãozinha para a gente resolver. Ou uma sequência de questões para a gente poder resolver. Para botar em prática exatamente o conhecimento adquirido. Então tem uma questãozinha aqui, ó, para que você possa botar em prática o que você acabou de aprender. A questão diz o seguinte, questão de número 1, a comunicação de um determinado modelo de impressora com o sistema operacional Windows XP é possibilitada por um programa denominado... Aí qual é a resposta? Vamos lá analisar essa questão. Ó. Quero comunicar um determinado modelo de impressora. Então, eu tenho uma impressora e quero fazer essa comunicação com o meu sistema operacional, no caso Windows XP. É possibilitada essa comunicação por meio de um programa. O programa está diretamente ligado a que conceito? Ao conceito de software. E o conceito de software está diretamente ligado a que termo? Está ligado ao termo driver. Então, a resposta dessa questão será o quê? Será a letra E, porque é onde está definido driver. Ah, Leite, mas eu não sei o que é IRQ, eu não sei o que é DMA, eu não sei direito ainda o que é modem, o que é cache. Muitas vezes você não precisa saber o que é o que. Você precisa achar a resposta, e a resposta está colocada aí de forma objetiva para você. Eles poderiam ter tornado essa questão um pouquinho mais difícil se ele tivesse feito o quê? Se ele tivesse em um desses itens, ter colocado o termo drive. Isso aqui poderia ter tornado a questão um pouco mais difícil, porque ia confundir você com o termo driver. Só que como vocês estão sabidos agora, vocês estão sabidos que driver é hardware e driver está ligado a software, fica fácil da gente responder a questão e com isso identificarmos que a resposta da questão é a letra E. Entendido? Vamos para a próxima questão? Vamos ver o que a próxima questão tem. Nós temos aqui duas questõezinhas.
Aí nós temos aqui o seguinte, ó, um enunciado que diz assim: ao instalar um novo dispositivo, então nós vamos instalar o quê? Um novo dispositivo, então o dispositivo está diretamente ligado ao termo hardware. Lembrar sempre de utilizar um módulo de software, então vou usar um módulo de software, certo? E esse módulo de software será responsável por informar ao sistema operacional como controlar aquele determinado componente. Olha aqui, ó. Componente está ligado também a que termo? Ao termo hardware. De hardware, já disse aqui na própria questão, né? A recomendação refere-se ao uso de um elemento tais como um. Então, o objetivo dessa questão é permitir que você instale um módulo de software, que permita o sistema operacional se comunicar com aquele hardware. E esse módulo de software, qual seria a nossa resposta aqui? Letra A. Se ele quer um módulo de um software, a gente não pode colocar a letra A, porque ele está mandando conectar um conector físico. E um conector físico está diretamente ligado a hardware e a gente quer um componente que esteja ligado ao princípio de software. Letra B não pode ser, porque aqui tem drive de disco e drive está ligado ao conceito de hardware, então não pode funcionar aqui o drive. Conector de porta de dispositivo. Conector e dispositivo também está ligado ao termo hardware, então também não pode ser hardware, não pode ser a letra C. Driver de dispositivo. Opa! Driver está ligado ao conceito de quê? De software. E o driver do dispositivo é exatamente o software que vai fazer esse dispositivo se comunicar com quem? Com o sistema operacional e fazendo aquele hardware funcionar. Então a resposta aqui, letra D de dado. E o último item é módulo físico. Olha o que ele usou aqui. Físico está ligado aqui ao conceito de hardware. E esse módulo físico, já que está ligado a hardware, de memória cache, não sei nem o que é memória cache ainda, né? Mas a gente vai aprender o que é memória cache, também está ligado a hardware, não pode ser a resposta, porque a questão pede algo ligado a software. Sobrou a letra D de dado. Beleza? Então, objetivo dessa nossa aulinha, tem o gabarito aqui embaixo, né, para vocês observarem a resposta. O objetivo dessa nossa aula foi exatamente dar uma introdução sobre esses termos, hardware, software, driver e drive, não respectivamente nessa ordem, para que você tenha uma ideia inicial de como isso pode ser cobrado em prova. Beleza? Entendido? Entendido. Quero que, caso não tenha entendido ou que tenha dúvidas, manda um e-mail para mim, ó. Tá aqui, ó. leitejunior@yahoo.com.br, que eu estou pronto para responder as suas dúvidas. Daqui a pouco a gente volta com a nossa aula de número 2 do nosso módulo 1, módulo de hardware. Um abraço a todos e até daqui a pouco.